Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sábado dedicado ao Senhor. Veja bem, deixa eu explicar já de cara para vocês. Eu não dei bom dia, perdão. Bom dia. Mas deixa eu explicar para vocês. Neste sábado, domingo e segunda, nós vamos trazer aqui um programa, uma série. 3 programas onde dividimos uma palestra, que eu não chamo de palestra, um esclarecimento amplo sobre obsessão, sobre diversos assuntos trazidos por Dom Carlos Ramírez. Ele vai nos esclarecer como é importante o nosso perdão. Nós temos que perdoar uns aos outros, não é? Nós temos que perdoar uns aos outros. Ele vem falando, não espere das pessoas, veja bem, o que elas não podem te dar. Esse é o tema dessa série. Não esperar das pessoas o que elas não têm a te dar. Nunca. Para que você não se decepcione, para que você não se chateie, para que você não fique mal. Então, olha, a palestra dele, quer dizer, a aula que Dom Carlos Ramírez nos trouxe é tão importante que nós decidimos aqui no programa Madrugada com Deus dividi-la em 3 episódios, 3 capítulos. E o primeiro você vai acompanhar no programa de hoje. Então eu já te digo, não perca, tá? Assista esses 3 próximos programas, hoje, amanhã e depois, que é muito enriquecedor para você, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos à prece? Vamos fazer a nossa oração? Como é importante a oração, não é mesmo? Sempre no começo de qualquer atividade, a oração é fundamental. Então vamos lá. Se estamos iniciando um novo dia, nada melhor do que a oração do amanhecer. Essa oração que diz aquilo que precisamos para cada dia. Eu não me canso de repetir essa oração e lembrar que se eu implantar essa prece no meu dia, ele será muito, mas muito produtivo para a minha vida. E São Francisco de Assis nos ensinou, dizendo: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, nós iniciamos essa série e eu peço a você que preste muita atenção. São 3 programas, 3 partes de uma grande aula trazida por Dom Carlos Ramírez. E você acompanha agora a primeira parte. Graças a Deus. A fé é algo questionável às vezes, quando não se sabe como utilizá-la. A fé é capaz de materializar as coisas quando a fé está em nós. Quando nós vivenciamos o que cremos. A fé é um instrumento para nós superarmos as dificuldades, vencermos as dificuldades.
Os problemas não são colocados na nossa vida gratuitamente. Deus não quer provar a gente. Nunca quis. Deus não faz isso. Nós não fazemos isso com os filhos. Por que Deus faria isso conosco? A fé é sabedoria. A fé é prevenção. A fé é intuição. A fé são os sinais que nós recebemos de todas as coisas que estão por acontecer conosco. A fé nos prepara para os momentos difíceis. E a fé nos fortalece, sabendo que esses momentos difíceis passam se nós mantermos a nossa paz de espírito e se nós formos fortes mesmo dentro de uma visão que a fé nos traz para os próximos passos que a nossa vida tem para nos ofertar. Parece às vezes que a fé é só sacrifícios, só renúncias ou sofrimento. Isso tudo, essas coisas são inerentes ao ser humano. Ao ser humano que não sabe o teor que essa fé que existe tem em sua vida. Fé não é rezar o tempo todo. Rezar é pedir. Ficar pedindo o tempo todo. Basta que você peça uma vez com sinceridade e faça a sua parte. Jesus disse, busque que você vai encontrar. Ele não falou para você buscar e não fazer nada. Tudo que você quiser resolver, você vai resolver, se você começar a fazer. Mas tudo que você só pedir e ficar esperando que alguém faça por você, ninguém vai fazer por você, porque ninguém pode ser você. E ninguém pode decidir a sua vida por você. Você decide a vida pelos seus filhos? Você orienta. Mas eles decidirão a vida por eles. Às vezes os pais ficam felizes, tristes, porque muitas das vezes os filhos não escutam o que os pais, que têm mais experiência, vos falam. Assim faz o Cristo, assim faz Deus, assim fazem aqueles que têm uma visão um pouco mais adiante daquilo que cada um tem sobre os problemas que está vivendo. Para muitos parece que os problemas não têm saída, mas tudo varia de acordo com o grau de visão, de entendimento que cada um tem. Dentro do ângulo da vida, da situação de vida que você está, você só enxerga os problemas. Quem está de fora, enxerga que há uma saída. É como tu olhar um labirinto. Quando você está dentro do labirinto, você não enxerga nada. Você vai se perdendo. Vai se perdendo. Até que chega um momento que você começa a prestar atenção como que é o caminho. Mas quem está de cima consegue ver a saída muito facilmente. E às vezes tenta te orientar a que você saia desse labirinto, só que às vezes você não ouve e não quer ouvir, porque você já está enraivecido com as situações que você está vivendo. Isso faz você ficar cego, surdo, e na sua teimosia você vai fazendo as coisas de qualquer jeito, xingando, blasfemando, culpando todo mundo da situação que você criou para você. Às vezes, na situação de vida que nós temos, Deus nos permite até que nós fiquemos lá no fundo do poço. Fiquemos lá. É onde a gente xinga, blasfema, culpa todo mundo, grita, 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 e ninguém te ouve. Aí chega um momento que você fica no seu silêncio. Você para tudo. Para de xingar, de reclamar. Onde você bate com a cabeça nas paredes. Onde você soca as paredes, chega um momento que você se cansa. Aí vem a exaustão. Na exaustão você começa a pensar.
em como agir, que do jeito que você fez não deu certo. Você foi para o fundo do poço. O que você sabia fazer não deu certo. Você não conseguiu sair. Às vezes, para nós termos humildade, nós escolhemos o caminho do sofrimento. Nós escolhemos o caminho da inimizade. Nós escolhemos ficar sozinhos. É onde o amor de Deus, com a paciência do tempo, às vezes você precisa de 20, 30, 50, 100, 1000 anos para sair do fundo do poço. Mas você sai. O amor de Deus, ele vai agindo conforme você permite. Conforme você permitir. Que Deus não muda as leis. Deus é o amor. O amor tem paciência. O amor espera. O amor persevera. O amor luta. O amor crê. O amor faz você mudar. O amor à vida, o amor aos filhos, o amor a algo que te traga esperança, que te traga o que e por que lutar e por que mudar. O amor faz você mudar e faz você vencer o seu medo. O seu medo de ser, ou de ver, ou de ter, ou de alcançar o que o seu coração está pedindo, mas a sua mente não te deixa. Por causa de suas próprias situações de vidas que você criou. O amor de Deus, aliado à fé, vai disciplinando cada minuto da sua vida. A disciplina é o caminho para tudo. Nós ensinamos sempre o que é certo. O que é certo é muito difícil de fazer. O que é errado, todo mundo te ajuda. Mas o que é certo vai exigir de você uma reforma, uma mudança, que só você pode determinar o tempo. Só você pode determinar o tempo para você mudar. Não somos nós, não somos ninguém. Jamais nos obrigaremos a mudar. Jamais nos obrigaremos a fazer qualquer coisa. Porque qualquer obrigação não vai lhes trazer o benefício que você procura. Somente a alegria, o convencimento, a sabedoria, é o que vai mostrar a você que você está próximo de vencer, próximo de sair do sofrimento. Mas toma cuidado para você não cair no outro precipício. Porque há pessoas que saem de um labirinto e já entram no outro. Tem pessoas que saem de um relacionamento ruim e já arruma outro pior. Sai de uma confusão e cria outra. Sempre quando você está com um problema, você tem que dar um tempinho para você. É nessas horas que você vai mostrar quem você é. Porque a sua fragilidade vão atrair o quê? Os escarnecedores, os aproveitadores. Vendo que você está fragilizado, sai de uma relação, vai querer se aproveitar de você sim. Vendo você fragilizado, que você está enfraquecido, pela situação que você está vivendo, vão se aproximar os outros para arrancar o resto que você tem. Por isso cada um tem que usar a sabedoria para tomar as decisões na sua vida, através da prece, que é sim o canal da comunicação, quando seu coração está em paz. Quando você começa a ouvir o coração, e a sua cabeça lhe diz, o caminho é difícil, mas é o caminho, é onde você começa a acertar. Não tenha pressa. Lembre-se, a pressa é a inimiga das coisas perfeitas. O universo, ele não foi criado numa explosão. Assim como a sua vida não foi criada num minuto. Você foi se desenvolvendo, foi se aperfeiçoando. Assim como a sua inteligência. Quanto mais você busca conhecimento, mais inteligente você fica. Quanto mais você reclama que a situação está ruim, não melhora, e não aproveita o tempo de aprender, mais o tempo passa, mais deteriorado você fica. O tempo é um só, o agora. Passado já foi. O futuro vem. O futuro só será bom se você ficar bom agora.
Se você quiser que ele fique bom agora. Não pense que Deus, ele se deixa comover porque você arruinou a sua vida. Aprenda a lição. Não arruine novamente. É isso mesmo. Como sair do fundo do poço? Nós podemos. Sempre com o coração repleto de gratidão a Deus e de perdão. Nós temos que perdoar as pessoas que erram conosco, pois nós erramos tanto diante da lei de Deus e Ele nos perdoa, não é mesmo? Então que possamos exercer esse sentimento do perdão que nos fortalece. Perdoar é um sentimento nobre, é um sentimento que mais nos aproxima de Deus, porque quando perdoamos estamos exercendo o amor, esse amor que Jesus nos ensinou e exemplificou, não é? Então que guardemos esse sentimento de perdão aos erros cometidos contra nós, pois assim Jesus, Deus, nos perdoa. Vamos lá, vamos agora, Paulo de Moraes, em mais uma leitura dos 4 evangelhos? É com você, meu amigo. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Estamos na leitura de Os 4 Evangelhos, lendo a parte introdutória ao livro 4, no trecho em que os espíritos dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João apontam trechos das narrativas evangélicas que demonstram a falsidade da divindade atribuída a Jesus. No trecho anterior, lemos a respeito da afirmativa do Cristo que diz: Meu Pai e eu somos um. Tais palavras, grafadas no versículo 30 do capítulo 10 do Evangelho segundo João, foram ditas, repetimos, figuradamente, para exprimir a unidade de pensamento que existia pela afinidade fluídica, pela pureza e pelo amor entre Deus e o Cristo, que existiria entre os discípulos e os outros homens, conforme ia em breve estabelecer-se entre os discípulos e o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, isto é, entre os discípulos e os espíritos superiores que desceriam até eles, a fim de os inspirar e guiar no desempenho de suas missões terrenas, estabelecendo-se assim, por intermédio desses espíritos superiores, a mesma unidade de pensamento entre os discípulos e Jesus. É o que ressalta evidente do confronto daquelas palavras, meu Pai e eu somos um, com as que o Mestre proferiu a esse respeito, as quais são formalmente condenatórias da divindade que os homens lhe atribuíram, como ides ver. Após a ceia, Jesus disse a seus discípulos: Pedirei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Nesse dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 20. A seu Pai, Jesus dirige estas palavras: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, a fim de que eles sejam um como nós. Não peço por eles somente, mas também pelos que vierem a crer em mim pelas suas palavras,
a fim de que todos sejam um, a fim de que, ó Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, eles sejam do mesmo modo um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, a fim de que sejam um como nós somos um. Estou neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade e o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Meu Pai, a hora é chegada, glorifica teu Filho, a fim de que teu Filho te glorifique, assim como lhe deste poder sobre todos os homens, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos 11, 20 a 23 e 1 a 3. Com relação ao seu aparecimento e a sua passagem pela terra, ao modo por que um e outra se deram, as palavras de Jesus, veladas pela letra, como cumpria que fossem, conforme já explicamos, a bem do preparo da transição, cuja necessidade, motivo e fim deixamos apontados, colocam a sua natureza e a sua origem fora da humanidade. Mostram que ambas eram extra-humanas, estranhas à maternidade de Maria e à paternidade de José, das quais o julgaram fruto enquanto durou a sua missão terrena. Estranhas a toda e qualquer maternidade milagrosa, ao mesmo tempo humana e extra-humana, da Virgem Maria, como os homens acreditaram depois de concluída aquela missão. Que pensais do Cristo? De quem é ele filho? Perguntou Jesus aos fariseus, e estes responderam: de Davi? Diante dessa resposta, ele lhes observou: ora, Davi disse pelo Espírito Santo no livro dos Salmos: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Como é o Cristo seu filho, se ele o chama seu Senhor? Desde que ele o chama seu Senhor, como pode o Cristo ser seu filho? Narrativa feita por Mateus no capítulo 22, a partir do versículo 41, por Marcos no capítulo 12, a partir do versículo 35, e por Lucas no capítulo 20, versículos 41 a 44. Aos judeus que lhe observaram: ainda não tens 50 anos e dizes que viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Anotação feita por João, capítulo 8, versículos 57 e 58. E no capítulo 17, versículo 24, dirigindo-se a Deus, seu Pai, que ele acaba de declarar ser o único Deus verdadeiro, Jesus diz: tu me amaste antes da fundação do mundo. Palavras completadas por estas outras do mesmo capítulo, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Já no capítulo 8, há 2 diálogos, um entre Jesus e os fariseus, outro entre o mestre e os judeus. Momentos estes que recordamos. Tendo dito ao povo: sou a luz do mundo,
Aquele que me segue não caminha nas trevas, terá, ao contrário, a luz da vida. Os fariseus o acusavam de dar um testemunho que não era verdadeiro, ao que Jesus retrucou: sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho nem para onde vou. Versículo 14. Aos judeus que, quando ele disse, não podeis ir para onde vou, declaravam, quer dizer que se suicidará? O mestre observou: vós sois deste mundo, mas eu sou do alto. Sois deste mundo, eu, porém, não sou deste mundo. Quem me convencerá de pecado? Versículo 23. Palavras que são completadas por estas outras do capítulo 6, versículo 38 da mesma narrativa de João. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. No seu colóquio com Nicodemos, disse-lhe Jesus: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 13 do capítulo 3 da narrativa evangélica de João. E aqui esta nota da editora: sendo sempre espírito, debaixo daquele perispírito tangível com a aparência do corpo humano, ele estava sempre no céu. Mas sigamos. Aludindo ao seu aparecimento na Terra e à sua passagem por este planeta, à sua morte no Gólgota, morte aparente, mas que os homens, como era mister sucedesse, consideraram real, aludindo à sua ressurreição, às suas aparições às mulheres e aos discípulos, disse Jesus: deixo a vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, sou eu que a deixo por mim mesmo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. Este mandato recebi de meu Pai. Anotação feita por João, capítulo 10, versículos 17 e 18. A seus discípulos, quando entre si murmuravam por haver ele dito aos judeus: desci do céu, Jesus pergunta: que será então se virdes o Filho do Homem subir para onde antes estava? Palavras encontradas na narrativa de João, capítulo 6, versículo 62. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Graças a Deus, quanto conhecimento, não é? Quanta riqueza. O que nós queremos é isso, que você seja rico, mas daquela riqueza que Jesus nos ensinou a ter. Guardar tesouros no céu, onde ninguém pode roubar de ti, onde nada pode corroer, que sempre estará ali, à sua disposição, o conhecimento. Amanhã estaremos de volta com mais um episódio dessa série de 4 programas que traz a palavra de Dom Carlos Ramires. Que o sábado seja repleto de espiritualidade em sua vida. Lembre, sábado do Senhor, não falar mal de ninguém e procurar praticar o máximo dos ensinamentos de Jesus, pelo menos neste dia que é o dia do Senhor. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.